Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado, né? Que possamos estar dentro da sua vontade. Assim, vamos para mais um estudo da palavra de Deus, a vida de José e os últimos dias, parte 15ª, né? Então, José, nós vamos estudar hoje José como conselheiro de Faraó e governador do Egito. Então, capítulo de Gênesis, capítulo 41, do 32 ao 37. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite, por esse estudo, que cada um de nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que teus filhos venham crescer cada vez mais e se fortalecerem no Senhor. Que possam absorver todas as revelações que o Senhor tem dado nesses estudos e neste estudo também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 41, do 32 ao 37, nos diz assim. E 32 ao 37. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome aqui a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então, aqui José, ele deu a revelação do sonho, e nesse texto aqui, José está dando um conselho para Faraó. Então, José, como conselheiro de Faraó, o que ele deve fazer? Então, José, como conselheiro de Faraó, ele está dizendo o que Faraó deve fazer durante os dias de fartura, para nos dias de fome eles não sucumbirem, né? Não morrerem de fome. Então, José está aconselhando aqui o Faraó como ele deve agir. José, neste texto, agiu como o maravilhoso conselheiro, né? O Deus maravilhoso conselheiro, que é Jesus. Isaías 9:7, lá diz os nomes de Jesus, né? No versículo 32, José diz o seguinte a Faraó: o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, Deus estava com pressa em realizar aquele sonho. Ele iria materializar o sonho. Então, aquilo que Faraó tinha sonhado iria
se materializar, ou melhor, iria vir a existir, não é? Então Deus iria trazer à existência aquilo que estava na eternidade. Nos nossos dias, devido os crentes em Cristo não conhecerem a verdadeira revelação da palavra de Deus, Deus tem revelado através de sonhos para os seus profetas, grandes e pequenos, homens e mulheres, o que ele irá fazer, pois tudo já foi profetizado, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Mas devido os cristãos, né, os crentes, os filhos de Deus, não conhecerem a palavra de Deus como deveria, Deus está usando os poucos crentes, né, que realmente estão debruçados na palavra de Deus, que estão em jejum e oração, em comunhão com o Pai. E Deus está usando essas pessoas para, através delas, Ele revelar em sonhos, revelar em visões, revelar mesmo na palavra, como Ele faz comigo. E Deus está usando estas pessoas. Por quê? Porque elas estão à disposição do Pai Eterno. E Ele está usando, Ele usa aqueles que realmente querem ser usados por Ele. Então, Deus está usando estas pessoas e trazendo está usando essas pessoas em sonhos e revelações para que a igreja fique sabendo, se prepare para tudo que está vindo, porque tudo que Deus tem revelado na palavra está dando mais uma vez através de sonhos, de visões, através da palavra para muitas pessoas. Ele já está materializando isto. Significa que o que estava na eternidade está vindo à existência no mundo visível. Os versos do 33 ao 36, José diz a Faraó o que ele deve fazer e como fazer. Então, aqui os versos do 33 ao 36, José dá um conselho para Faraó. José representando o Deus Filho, Deus Conselheiro, maravilhoso Conselheiro. José dá para Faraó este conselho, né? Em tudo aquilo que será preciso fazer para que eles não morram e ainda salve a muitos de seus vizinhos, inclusive Jacó, que é Israel, né? Então, José, ele dá o conselho, né? Como o faraó deve fazer para guardar os alimentos que os 7 anos de fartura iriam ter, para no tempo da escassez, no tempo da fome, eles não sucumbirem, né? Não morrerem. Então, o verso 34, José aconselha Faraó a ter governadores sobre toda a terra do Egito, para de todo o alimento dos 7 anos de fartura serem guardados a Faraó 1/5 parte desses alimentos. Então, em cada cidade, em cada lugar, Faraó iria recolher 1/5 parte de todas as colheitas e iria ser guardado na mesma cidade, no mesmo lugar, para que nos 7 anos da fome, eles já tinham o seu alimento guardado. Nós estamos caminhando para uma fome. Eu acredito que de 2025 para 2026, a fome estará bastante grande nesta terra.
E eu pergunto para você, você já está preparado para ela? Você já está aguardando o seu suprimento, aquilo que você vai precisar para esses tempos difíceis? Eles já estão chegando e a coisa está apressada. Então, os versos do 35 ao 36, José diz para Faraó guardar toda a comida destes bons anos debaixo das mãos do Faraó. Então, guarda, Faraó. Debaixo das tuas mãos, guarda todos os alimentos desses 7 anos de fartura. José está orientando a Faraó a recolher do povo, durante os 7 anos de fartura, uma quinta parte de tudo que era colhido e guardar nos seus celeiros, né? Nos seus lugares apropriados para durarem muitos anos. Este mantimento seria para os 7 anos de grande fome na terra, para que os egípcios não morressem de fome. Deus, desde 2020, tem avisado o seu povo e ao mundo do que ele irá fazer na terra. Deus tem avisado. Começou com aquela peste, né? Ele tem avisado através dos sinais na terra. Você pode ler isso no Apocalipse 6, do 1 ao 2, e Mateus 24, 7. Então, Apocalipse 6, do 1 ao 2, é a peste mundial que aconteceu em 2020. Mateus 24, 7, Jesus ali ele diz, né, que haverá guerra de nação contra nação e reino contra reino. Haverá pestes e haverá fomes em muitos lugares. Ele diz também que haverá terremoto e haverá estas coisas. Então, Jesus já avisou o que iria acontecer, né, através destes sinais. Os sinais que Deus está dizendo começou em 2022 com as doenças, que ele fala em Mateus 24, 7, doenças, terremotos, fome, guerras e pestes, né? Ele tem avisado através dos sinais nos céus. Você pode ler em Lucas 21, 25. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Então, vamos dar uma lidinha lá. Em Lucas 21, versículo 25, que diz assim, versículo 25. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, tudo isto são sinais, e Jesus deixou bem claro. Ele disse que vai haver sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, nos céus é isto. Sinais na lua, no sol e nas estrelas. Mas na terra, ele diz que na terra, aflições das nações. Então, as nações estarão aflitas, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos perplexos com o bramido das ondas e do mar. O mar invadindo as cidades. O mar cada dia mais furioso, né? E ele tem avançado cada vez mais.
Então, são chuvas caindo do céu e alagando as cidades, né? Inundando as cidades e matando pessoas e destruindo muitas propriedades. E isto são sinais que Jesus disse que iria acontecer e que já está acontecendo. Então, aqui no Apocalipse, capítulo 6, os versos do 12 ao 14, Jesus diz o seguinte, né? Apocalipse 6, do 14, versículo do 12 ao 14, diz o seguinte: E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É o que nós temos visto hoje, não é? Os eclipses solar, não é? Deixa o sol em certa parte da Terra completamente em escuridão, não é? E aqui está dizendo que quando houver a abertura do sexto selo, que já foi aberto, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, terremoto, né? 2023 teve um terremoto tão grande, acho que foi em 2023, que destruiu praticamente uma cidade, né? Mais de uma cidade, matou muitas pessoas, né? Então, aqui diz que um tremor muito grande na terra, né? E o sol tornou-se negro. O sol esse negro aí ficou escuro. Significa eclipse. E nesses anos todos tem tido muito eclipse durante o ano. E ele diz que o sol tornou-se negro como saco de cilício. E a lua tornou-se cor de sangue. A lua tem se tornado cor de sangue mesmo. É eclipse da lua, né? E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos. Então, se eu não estou enganada, foi no começo desse ano que teve uma chuva de meteoro. E são estas estrelas, né? A gente vê aquela luz vindo do céu. Então, as estrelas são estes meteoros sendo jogados sobre a terra, né? E também a primeira trombeta diz que as pedras, né? Haverá saraivada, e a terça parte da terra será queimada, uma terça parte das plantas serão queimadas, e nós já estamos vendo isto. Então, estas estrelas são os meteoros. Seja bem-vindo, Odileta, Odelita, que o Senhor te abençoe e te guarde. E aprenda, né, conosco aqui a palavra do Senhor e cresça. Então, nós estamos vendo que tudo isto já está se cumprindo. Nada está ficando para se cumprir. Aqui o verso 14 diz: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Nós estamos vendo essas chuvas grandes, né? E os morros e os montes se desmanchando, caindo, né? E destruindo muitas casas, né? Muitas estradas.
E isto está se cumprindo, porque esse sexto selo aqui são as pedras tectônicas se mexendo, se movendo e causando terremoto, né? E causando esses deslizamentos nos montes e causando estas catástrofes. Então, isto está acontecendo. E tudo isto vai trazer fome sobre a terra. Então, ele tem avisado através dos sinais nas águas. Então, assim como Deus avisou para Faraó que ia mandar aquela fome, e ele avisou através de sonho, Deus tem avisado também para nós hoje, através de sonhos, através de visões, através de revelações da Bíblia, tudo o que ele vai fazer, está fazendo e vai fazer. Então, aqui em Lucas, capítulo 21, os versos do 25 ao 27, Jesus diz o seguinte aqui, Lucas 21, capítulo 21, do 25 ao 27, ele diz assim: Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, antes de Jesus vir nas nuvens, tudo isto que ele disse vai acontecer. Seja bem-vinda, Rainês, que o Senhor te abençoe, né, e te guarde. Então, tudo está se cumprindo e Jesus está avisando através da sua palavra, através dos seus profetas, dos seus filhos e filhas, dos homens, das mulheres, das crianças. Pessoas têm sonhado, assim como o Faraó sonhou, e Deus está avisando para nós nos prepararmos, né? Aqui no versículo 28 de Lucas 21, nos diz o seguinte, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, Jesus disse, quando vocês virem estas coisas acontecerem, olhe para o céu, olhe para mim, olhe para a minha palavra, porque a redenção de vocês está perto, eu já estou voltando, eu já estou próximo de voltar. Então, se preparem. Então, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, significa que todos os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que estão em comunhão com o Pai, aqueles que estão ansiosos pela volta do Pai, estes aí serão redimidos. Como assim? Nós não já fomos redimidos? Sim, o nosso espírito, mas o nosso corpo não. Ele precisa ser redimido, ele precisa ser mudado, ele precisa ser transformado. E é só na volta de Jesus para a igreja que ele será redimido, transformado, mudado. Os que morreram vão receber um corpo novo, mas os que estão vivos serão transformados. Então, seremos completamente redimidos. Então, quando nós vermos estas coisas, devemos ficar alegre. É isso que Jesus diz. Olhar para cima. Levante a cabeça. Se preparem, porque a vossa
redenção está próxima. Estas coisas já começaram a acontecer desde 2020. Desde 2020, com a abertura do primeiro selo, que é o Cavaleiro Branco, que não é o anticristo, mas sim o sistema do anticristo, sendo implantado na Terra. Começou com a doença mundial. Então, desde 2020, que Jesus está mostrando os sinais dele, que já começou estas coisas a acontecerem, e nós devemos estar olhando para cima, porque Jesus está às portas. E a pergunta que eu lhe faço é: você está preparado? Você está preparado para o que vem? Porque nós não vamos ser arrebatados, ainda como muitos dizem. Nós temos que passar por todas as trombetas, porque a igreja será arrebatada na 7ª trombeta do Apocalipse. Não será, já aconteceu tudo e qualquer hora Jesus vem, não. Ele só vai vir ao toque da 7ª trombeta. Por enquanto só foi tocada uma trombeta, então nós ainda temos 6 trombetas para ser tocada. A 6ª trombeta é a guerra mundial, a 3ª guerra mundial, guerra de nação contra nação. Depois desta guerra vem o toque da 7ª trombeta. A 7ª trombeta será o arrebatamento. Então não vai acontecer o arrebatamento antes do toque dessas trombetas. Não adianta a pessoa querer que isto aconteça. Então, devemos nos preparar. Então, cada ano, estas coisas têm piorado, né? O piorado. Cada ano, essas coisas estão ficando mais intensas, né? Esses acontecimentos, esses sinais estão acontecendo com mais intensidade. Logo é tempo da verdadeira igreja olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé, pois o noivo está vindo nos ares e em uma nuvem. Ele não vai descer, ele vai ficar acima, ele vai ficar nos ares, acima dessas nuvens, dessa nuvem, né? Para levar a noiva que está pronta. Mateus 25, 10. A noiva que está pronta vai subir. A noiva ou as virgens que não estão prontas vão ficar. Pois somente a noiva que está preparada com as suas vestes apropriadas. Essas vestes são as joias, são as obras de justiça, não é? São as obras de justiça que as pessoas de Deus, os filhos de Deus, a igreja está praticando. Então, essas vestes apropriadas com as suas joias, que são as suas boas obras, obras de justiça, né? Você está sendo justo ou você é injusto? Com um tipo de gente você tem um tratamento, com os seus parentes, os seus amigos, seus conhecidos, você tem outro tipo de tratamento. Será que isso é justiça? Você está sendo justo? Você é um crente justo? Deus ama a justiça. Então, as obras, as vestes e as joias que temos são estas obras de justiça, são aquilo que a gente faz segundo a vontade de Deus, né? Então, com a sua fé inabalável e firme até o fim. Então, Jesus vai levar uma noiva que está com as suas roupas brancas, limpas do pecado, já purificado, com as suas joias de justiça sobre si, e a sua fé firme e inabalável. E até o fim, né? Mateus 24, 13 diz: quem permanecer até o fim, esse
será salvo. Salvo de quê? Salvo da grande tribulação. Aqui não é salvo de alma, salvo da grande tribulação. Porque só permanece firme até o fim quem já é salvo. E esta salvação que Jesus está falando aqui é a salvação da perseguição do anticristo. Então a igreja não vai passar pela perseguição do anticristo, porque o anticristo vai aparecer depois que a igreja subir. Então somente esta noiva que está preparada, a noiva de Mateus 25:10, com a sua lamparina, com azeite e azeite de reserva em outra vasilha. Só esta noiva irá subir. Ela está preparada, ela está pronta. E será salva. Só esta noiva será salva da grande tribulação e levada até a presença do seu esposo. Aí você pode ler aqui 1 Tessalonicenses 4:17 e Mateus 25:10. Mas antes da igreja ser arrebatada até a presença de Jesus nas nuvens, teremos que enfrentar o deserto nesta terra. E que deserto é este? Esse deserto são o quê? São as perseguições, né, que temos que enfrentar. Teremos que enfrentar as provações de Deus e as tentações do maligno. Teremos que passar pelo teste da fome. Por isso, Deus tem nos avisado para guardarmos alimentos. Então, Deus vai nos provar e o diabo vai nos tentar. Então, Deus não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás, mas Deus nos prova. Com a provação vem a tentação. Então, as duas estão juntas. Deus nos tenta, Deus não nos tenta. Deus nos prova e o diabo nos tenta. Então, Deus vai nos dar a prova e o diabo vai nos tentar para não cumprirmos, não passarmos na prova. Então, no Apocalipse 6, capítulo 6, versículo dos 5 e 6, nos diz o seguinte. Então, vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, os versos 5 e 6, nos diz assim. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Esse cavalo preto é o cavalo que traz a fome. Ele traz a inflação grande no mundo. Então, essa inflação significa falta de alimento, falta de suprimento, falta de tudo sobre a terra. E é por isso que ele está com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, você vai trabalhar um dia todo para comprar um punhado de cevada. Você vai trabalhar o dia todo para comprar um punhadozinho, um bocadinho, talvez um meio quilozinho de trigo. Então, a inflação vai ser tão grande que você não vai ter condições de comprar alimento. Você não vai ter condição. Vai trabalhar muito e o seu dinheiro não vai dar nada. Assim como na Venezuela, a gente vê, né? As pessoas levam um carrinho cheinho de dinheiro e traz 1 quilo de arroz e um pouquinho de coisa ali e não dá para nada. Só que esta inflação aqui vai ser muito maior. Seja bem-vinda, Aurilene, que o Senhor te abençoe, que te proteja e cuide de sua família.
Então, aqui, os versículos, né, nos diz sobre esta inflação, esta fome que está vindo. E esta fome nós já estamos vendo ela acontecer. Nós já estamos vendo ela acontecer. Então, aqui no finalzinho do versículo 6, diz assim: mas não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite é o Espírito Santo neste mundo. E o vinho representa o sangue de Jesus. Então, o sistema não pode danificar nem o azeite, o Espírito Santo, e nem o vinho, o sangue de Jesus. Por quê? Porque Jesus e o Espírito Santo estão neste mundo trabalhando no meio da humanidade para que muitos sejam salvos ainda e protegendo e suprindo as necessidades do seu povo. Por quê? Porque Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está dentro da igreja. E o diabo não tem autoridade nenhuma para tocar na igreja, para tocar no povo de Deus, sem a permissão de Deus. Mas Deus vai permitir que sejamos tentados, porque Ele vai nos provar para que realmente só os dele fique firme, porque tem muita gente dizendo que é de Deus, mas não é de Deus. E serão nas provações que estas pessoas vão dizer se realmente são de Deus ou não. Porque junto com as provações vem a tentação. E aqueles que são tentados a abandonarem a palavra de Deus e abandonarem é porque não eram de Deus. Eram joio e eles vão sair. E o trigo vai permanecer firme. E as ovelhas vão se fortalecendo. Entendeu? Então, por isso é necessário esta perseguição, para que haja a separação entre o trigo e o joio, entre os bodes e as ovelhas. Então, nós teremos que passar pelo teste das pestes, nós vamos passar pelo teste das pestes. Por isso, Deus nos tem mandado guardar remédios, né? Você está guardando o seu remédio, tem muitas pessoas que usam remédio contínuo, né? Remédios que você não pode deixar de usar, você está comprando eles, está guardando. Você está se preparando para esse tempo que já chegou. Teremos que passar pelo teste da falta de água. Segunda e terceira trombeta, que já estão para ser tocadas. Será a água sendo contaminada. A água vai sofrer contaminação. A Bíblia diz que vai cair um absinto do céu. Vai ser uma estrela absinto, né? Que vai cair do céu. Um cometa. E vai bater nas fontes das águas. E estas águas vai matar muitas pessoas porque elas são amargas, são venenosas. Quer dizer, em uma parte do mundo onde essa estrela absinto cair, as águas vão ficar sem poderem ser usadas. E as águas dos nossos rios, dos nossos lagos, do mar, já estão poluídas, né? Já estão muito poluídas. Então, por isso, Deus tem nos mandado guardar água. Deus tem mandado através dos seus profetas. Então, você pode ler aí essas trombetas no Apocalipse 8, do 8 ao 11. E por que também vai faltar água? Porque com a guerra falta água, falta luz, falta comida, falta casa, tudo é destruído, né? E nós sabemos que a guerra mundial a cada dia se prepara para atingir todo mundo. E o primeiro que acaba é a água, porque eles desligam as luzes e sem luz não existe água, porque as águas, né, das barragens funcionam através de luz. Então se preparem.
teremos que passar pelo teste da falta de luz. Acabei de falar, né? Por isso, Deus está nos mandando comprar velas, querosene, lamparinas e fósforo, isqueiro. Todas estas coisas nós precisaremos estar preparados. Você está se preparando? Você já guardou o seu carvãozinho para cozinhar a sua comida, porque não vai ter mais gás, e se tiver vai ser caro demais? Então, preste atenção que a Bíblia, que Jesus nos fala na sua palavra e o que ele está falando através dos profetas em detalhes. Ele não detalha todas essas coisinhas na Bíblia, porque senão o mundo inteiro não caberia tanto livro. Mas ele está dizendo, através dos seus profetas, o que você deve fazer. Então, por isso, Deus tem nos mandado preparar com tudo aquilo que precisaremos para fazer fogo e nos alimentar, porque precisamos de fogo para cozinhar nossa comida, porque não vai ter gás. Se tiver, vai ser caro demais. Então, se você tiver a condiçãozinha, compre uns botijãozinhos de gás a mais e enche, né? E guarde. Então, você não pode guardar somente comida. Mas a pessoa acha que é só comida, mas não é. Você vai ter que guardar comida, você vai ter que guardar água, você vai ter que guardar o fogo, né? O carvão, a madeira e etc. Então, é isso que você vai ter que fazer. Isto se chama preparação. No ano passado, eu botei um estudo que dizia, né? 2023 será de preparação. Nós já estamos mais da metade do ano de 2024 e esta preparação já está se acabando, porque tudo está, além de estar ficando mais caro, tudo está caminhando para tudo isto se acabar, se cumprir, né? As guerras estão todas já prontas para explodir em todo o mundo, né? Israel está uma verdadeira... a gente não pode nem falar, né? De tanta coisa ruim que está lá, né? Estão explodindo lá, jogando bomba, jogando tudo lá. Então, teremos também que passar pelo teste da resistência emocional. Preste atenção. Com todas estas coisas, muitas pessoas estão ficando nervosas, estão ficando em pânico, estão ficando muito debilitados. Mas nós temos que cuidar das nossas emoções. Não podemos nos deixar bater por estas coisas, porque Jesus diz para a gente, quando vê estas coisas, a gente fica alegre, porque a nossa redenção está próxima. Ele já está vindo nos levar e é neste foco que devemos estar, no foco da volta de Jesus, da nossa redenção, do nosso encontro com ele nos ares e estar preparado cada dia mais. Então, teremos que passar pelo teste de vermos também, não é? Muitos dos nossos parentes, até mesmo familiares, amigos, vizinhos e irmãos da igreja, descendo a cova. Muitos irão morrer de fome, de peste, na guerra e de muitas outras coisas. Quem sabe nós também não vamos, né, ao encontro de Cristo antes do arrebatamento. Então, devemos estar preparados espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, para irmos ao encontro de Cristo a qualquer momento. E tem devido todos estes acontecimentos, né? Muitas pessoas estarão em pânico, estarão com depressão e tem muitas pessoas já com depressão. Devemos cuidar do nosso emocional, da nossa mente, para não ficarmos com esse tipo de enfermidade chamada depressão, né? Por isso temos que estar firmes em Jesus e na sua palavra. Mateus 28, 20, Jesus diz: Eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. No meio de todos estes problemas, Deus está conosco. Devemos crer na palavra dele, crer nele e não nos deixar abater, porque é exatamente isso que o diabo quer, que fiquemos depressivos. Uma pessoa depressiva é presa fácil para o diabo derrotar. Ainda teremos que passar pela prova da fome espiritual. Então, tem a fome física, mas tem a fome espiritual. Devido à proibição da palavra de Deus e caçarem a palavra de Deus, e quem a tiver em sua casa será contra a lei do sistema da besta, então se cumprirá o que Jesus diz em Amós 8, do 11 ao 14. O que é que Jesus diz em Amós? Vamos ver o que é que Jesus diz em Amós 11, 14. Jesus diz o seguinte, Amós, capítulo 8, não é 11 não, capítulo 8, 11, versículo 11, versículo do 11 ao 14, ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, sede da palavra, sede do Espírito Santo, sede de Deus, né? Os que juram pela culpa de Samaria. Então, até o 12, né? Então, essa fome espiritual, essa fome pela palavra de Deus está chegando. Aos poucos, eles estão proibindo a palavra de Deus de ser lida, de ser pregada, de ser anunciada. E a gente está vendo isto indo avançando, está avançando devagarinho, não tão devagarinho assim. Daqui a pouco, aqueles que têm a Bíblia serão presos, serão caçados, serão perseguidos, porque a Bíblia não pode, neste governo satânico, existir. Então, eles querem destruir a palavra de Deus. E aqueles que insistirem em tê-la serão perseguidos. Por isso vem a perseguição, né? Este dia está chegando, pois à medida em que a palavra de Deus, que é o alimento para o nosso espírito, está sendo proibido, né? Ou melhor, está sendo escasso. Também a comida para o nosso corpo está ficando escassa. Então, à medida que a palavra de Deus no mundo fica escassa, fica difícil de se achar ela, também a comida física. Por quê? Porque Deus abençoa aqueles que estão dentro da sua palavra, aqueles que estão fazendo a sua vontade, estes são abençoados. Mas à medida que as pessoas estão no pecado, blasfemando de Deus, então esse mundo está cada dia mais amaldiçoado. Satanás, ele não traz prosperidade, ele só traz a miséria. E quanto mais a pessoa está longe de Deus, mais a miséria, na miséria ele tem. E é o que está acontecendo no mundo. Então, Deus está sendo tirado do mundo. A palavra de Deus está sendo tirada do mundo. E a palavra que tem aí está sendo deturpada, está sendo desviada, está sendo mudada. E estão profanando a palavra de Deus, estão mudando os textos,
Então, por isso, devemos tê-la guardada no nosso coração, como diz Davi no Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E ele diz também no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é esta luz, é este alimento que Satanás quer tirar dos filhos de Deus, para que eles não tenham a palavra de Deus na sua mão, né? Se não tem a palavra de Deus na sua mão, o Espírito Santo não vai nos revelar. E se o Espírito Santo não revelar a palavra dele para nós, então nós vamos passar fome espiritual. E a pessoa com fome espiritual vai ficando raquítica e é sujeito, não é, a morrer. Então, por isso, Satanás quer tirar a palavra de Deus de nós. E ele vai caçar, e ele vai queimar. Já estão, né? Já queimaram nela, já fizeram cocô nela, já botaram sapo cururu em cima dela, já rasgaram ela, já fizeram tudo com a palavra de Deus, e eles agora vão fazer com aqueles que insistirem em tê-la em suas mãos. Então, isto que Amós disse já está se cumprindo. E Deus disse que ia trazer fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água. Então, fome e sede. Então, fome espiritual, sede espiritual. Fome para o corpo e sede para o corpo. Logo, fome e sede traz doença. Doença espiritual e doença física. Preste atenção. José guardou alimentos para o corpo dos egípcios, mas Davi guardou no seu coração alimento para a sua alma e espírito. As virgens sábias e prudentes não só guardaram em suas lâmpadas o azeite, mas também tinham este azeite em outra vasilha de reserva, né? Pois quando o azeite acabasse das suas lâmpadas, elas teriam onde buscar para novamente encherem as suas lâmpadas deste azeite. Você tem esse azeite de reserva? Você está estudando esta lâmpada que é a Bíblia, que é a palavra de Deus? A lâmpada não é nosso corpo, como muitos interpretaram, como até eu pensei que fosse. Lâmpada é a palavra de Deus. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. O Velho Testamento é a lei de Deus, é a lâmpada. O Novo Testamento é a vasilha de reserva. E tanto na lâmpada, no Velho Testamento, quanto no Novo, tem que haver o azeite para que você possa entender a palavra de Deus, porque senão não vai haver compreensão e você não vai entender. E a pessoa que não entende a palavra de Deus morre. Por quê? Porque é só a letra. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Logo, a nossa lâmpada não é o nosso corpo, mas sim a palavra de Deus, né? A letra da palavra, a lei de Deus. E a lei de Deus foi cumprida no Novo Testamento. Então, nós devemos seguir aquele que cumpriu toda a lei, que é Jesus. Então, nós devemos estar preparados. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem inspira, interpreta e revela a palavra de Deus para nós. Sem essa interpretação vinda do Espírito, sem essa inspiração vinda do Espírito, sem essa revelação vinda do Espírito, a letra mata. Por que a letra mata? Porque o homem vai interpretar, vai ter essa interpretação somente pelo lado humano. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 3,
capítulo 3, versículo do 6 ao 8, nos diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a letra era a lei, era o Velho Testamento, mas o novo ministério é a nova aliança, é o cumprimento da lei, é a aliança que Jesus fez conosco. Foi Jesus quem cumpriu esta lei. E Jesus, o Espírito Santo, dentro de nós, ele vivifica o nosso espírito, ele dá vida ao nosso espírito, ele nos revela a palavra dele. Versículo 7 nos diz assim: e se o ministério da morte, o ministério da letra da palavra de Deus, é esse que nós pegamos, essa escrita, que para nós é o exterior da palavra de Deus. O interior é o Espírito Santo, que nos revela o exterior, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos pegando. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se o ministério da letra cravada na pedra, que é a palavra, né, a letra que Deus escreveu com a sua mão, foi escrita numa pedra. Se esse ministério foi glorioso, imagine o ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela para nós a palavra dele. Então, só a letra, sem a revelação do Espírito, nos mata. Por quê? Porque não temos entendimento da palavra. Podemos ler à vontade, mas não entenderemos se o Espírito não nos revelar. Por isso, muitas pessoas estão morrendo, porque estão recebendo uma interpretação humana, né? Jesus diz: eu sou o pão. Aí muitas pessoas interpretam que ele é um pão mesmo, como ele, lá em João capítulo 6, ele fala que ele era o pão, ele fala que eles tinham que comer a carne e o sangue, e eles interpretavam aquilo literalmente. Por isso a letra mata, porque por trás da letra tem o Espírito revelando a letra. Então, por isso o ministério do Espírito é mais importante do que o da letra. A letra é aquilo que a gente lê e entende humanamente, mas o ministério do Espírito é diferente, ele nos revela o que está escrito, ele nos revela a parte espiritual. Então, sem o entendimento da revelação da palavra, ficaremos sem o conhecimento verdadeiro das coisas de Deus e entendimento da Bíblia. E entenderemos a Bíblia pelo lado humano. Aí você vai ler isso em João 3,12, em João 8, do 22 ao 27 e o 37. Então, vocês podem ler, porque o nosso tempo já está avançado e não dá para me ler. Então, aqui são pessoas que entenderam que Jesus falou uma coisa com o significado espiritual e eles entenderam literalmente, humanamente, aquilo que Jesus estava falando, e muitas vezes nós estamos assim, entendeu? Muitas vezes estamos assim, entendendo literalmente o que a gente lê na Bíblia e humanamente. E ela nos mata, a letra nos mata, porque o significado daquilo não era aquilo que eu pensava, não foi aquilo que eu interpretei, não foi aquilo que eu imaginei. Então, quem vivifica o nosso espírito é a palavra de Deus sendo revelada pelo Espírito de Deus, que é o nosso professor e nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou.
Então, o Espírito Santo, além de ele nos ensinar, ele nos faz lembrar aquilo que nós estudamos na palavra. Ele faz nos lembrar e ele revela. Por exemplo, ele revelou o sonho de Faraó. Ele revelou para José. Então, Faraó teve um sonho. As 7 vacas gordas sendo comida por 7 vacas magras. Literalmente se pensa 7 vacas gordas sendo comida por 7 vacas magras. Isso aí a gente sabe, é uma vaca a gente conhece, tanto a gorda como a magra. Mas aí tem um mistério. A vaca magra estava comendo a gorda e ficava mais magra. Então, aí tem uma revelação espiritual. E a revelação era que Deus, se o Espírito Santo não tivesse revelado para José, ninguém iria saber, mas iria ficar interpretado somente aquilo que você entendeu, que você leu. Vocês estão entendendo, né? Então, a revelação espiritual, Deus estava avisando da fome. Ia ter 7 anos de muita fartura, mas iria ser seguido por 7 anos de muita fome. As vacas magras era fome, as vacas gordas era fartura. E se não tivermos a revelação do Espírito de Deus, a letra mata. Já pensou se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, todos teriam morrido, tinham tido a letra da palavra de Deus, mas não teria revelação, tinham matado eles. Por quê? A letra sem a revelação, sem a interpretação, sem a inspiração do Espírito, mata, porque a gente não sabe o significado. Então, só que o sistema nos quer proibir de termos a escrita da palavra de Deus em nossas mãos, para o Espírito não nos dar a verdadeira interpretação e revelação da palavra para ficarmos firmes. Nós precisamos da palavra de Deus, principalmente nesses tempos de dificuldades, para permanecermos firmes, mas Satanás vai querer tirar ela de nós, ele vai perseguir. Então, Satanás sabe que quando estudamos a letra da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus nos revela o espiritual que está por trás da escrita da palavra. Pois a letra sem o Espírito de Deus nos mata. Nós já lemos, né? Aqui em 2 Coríntios 3, do 6 ao 8 e do 17 ao 18, os irmãos podem ler. Por isso, Deus tem nos dado outro aviso, né? Guarde uma porção da Bíblia escrita, esconda das vistas do sistema. Guarde no seu coração, mas também guarde em algum lugar na sua casa. Um lugar onde você acha que as pessoas não vão encontrar. Não deixe ninguém saber. Então, tanto no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Quem tinha era o sacerdote, ele é quem ensinava. Hoje todos podem ter a Bíblia, se quiserem, né? Só comprar ou então ganhar, pedir alguém. Então, outra prova que iremos passar, a prova da resistência física e a resistência espiritual. A resistência física serão em que a resistência física serão o quê? Que resistências serão essas? Nós iremos ter que passar pela resistência física, pela fome, não é? Também pela guerra. Nós temos que, porque mesmo tendo guardado alguma coisa, essa comida será limitada. Então, nós não vamos poder comer como comemos agora, com fartura, né? Mas temos que passar por isso. Então, Mateus 24, 7 fala lá dessas coisas, da guerra, da fome, né? Dos terremotos. E no Apocalipse 9, do 13 ao 21, lá está falando da Terceira Guerra Mundial. E nós vamos ter que enfrentar tudo isso se estivermos vivos até lá, né? Esta será a Terceira Guerra Mundial. A guerra de nação contra nação.
será a guerra das nações que apoiam os globalistas contra as nações que apoiam os comunistas. Também será a perseguição para os cristãos. A nossa nação, infelizmente, ela já se tornou comunista. E como Jesus disse, seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele, pois os verdadeiros filhos de Deus não apoiam nem o lado direito da política, nem o lado esquerdo da política. Nós não nos envolvemos com estas coisas. Aqueles que já estão acordados não se envolvem mais com estas coisas. Nós estamos envolvidos mesmo com o reino de Deus. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso não significa que Deus não já escolheu os seus para estarem lá no meio dos políticos, sendo político. Deus tem os dele lá. Mas nós, como igreja, devemos estar olhando para o nosso Deus. Aqui no Apocalipse 11, 18, já tenho lido muito, aqui a perseguição vai ser tão grande para a igreja, que nesse tempo aqui, no Apocalipse 11, versículo 18, é o auge, né, o clímax da guerra, da terceira guerra. E eles vão estar com tanto ódio da igreja, que vai acontecer isso aqui. Versículo 18, Apocalipse 11. E irarão-se as nações. Irarão-se as nações. Elas estão iradas. Mas com quem? Com a igreja, meus irmãos. Em Mateus 24, 7... Em Mateus 24, 9, Jesus diz que nós seremos odiados de todas as nações. Mas aqui no 18 está dizendo, e irarão-se as nações. Elas estão iradas com a igreja, com aqueles que não querem fazer a vontade do sistema. A igreja não segue o sistema do anticristo. A igreja não obedece aquilo que Satanás quer que a gente faça. Nós não fazemos aquilo que o diabo quer. E ele está irado. E aqui Deus diz, e veio a tua ira. A ira de quem? A ira de Deus. E o tempo dos mortos, quer dizer, as nações estão iradas com a igreja. E Deus se irou com este sistema do maligno, com os mortos. Chegou o tempo dos mortos. O tempo de quê? De Deus castigar os mortos. Que mortos? Aqueles que são mortos espiritualmente. Aqueles que não têm Jesus. Aqueles que Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Eles estão caminhando, estão falando, estão comendo, estão andando, mas são mortos espiritualmente. E chegou o tempo deles o quê? Morrerem, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas. Então chegou o tempo dos mortos serem julgados. Deus vai julgar, vai condenar, vai matar essas pessoas. Mas chegou também o tempo de Deus dar os galardões aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes. Então chegou o tempo do nosso galardão. Por quê? Porque chegou o tempo do arrebatamento. Então aqui chegou o tempo do arrebatamento e vamos receber o nosso galardão. Aqueles que permaneceram firmes até o fim. E chegou o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então o juízo chegou para os mortos, para aqueles que odeiam a palavra de Deus, para aqueles que estavam perseguindo a igreja, para aqueles que queriam matar, destruir a igreja. No versículo 19, abriu-se no céu o templo de Deus. O templo de Deus. Quem é o templo de Deus? O templo de Deus é Jesus.
Jesus é o templo de Deus. Então, abriu-se no céu o templo de Deus. Jesus se levanta. E a arca da aliança. A arca é a presença de Deus no templo. Logo, Deus está no templo. Deus está em Jesus e Jesus já vem buscar a sua igreja. Então foi vista no céu o templo e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então vai haver terremoto, vai haver saraivada, pedras caindo do céu. Saraivadas são pedras caindo do céu. Agora, se é pedra de gelo ou se é meteoros, né, ou outras coisas, mas vai cair. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai tudo isso acontecer. No versículo 5 do Apocalipse 12, acontecerá o arrebatamento. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, o seu filho foi arrebatado, a igreja foi arrebatada. No versículo 5, eu já dei um estudo sobre isso. No versículo 5, a igreja foi arrebatada. E foi nos estudos de José que eu falei sobre isso. Então, aí a igreja será arrebatada. E nós iremos ao encontro do nosso Deus, né? Então, onde Deus ficará, né? Irado contra essas pessoas. Então, Jesus vem buscar a sua igreja. E agora a pergunta que eu faço, você já está preparado? Você já está se preparando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente? Você está se preparando, já está preparado? É para estar preparado. Então, se você ainda não está, corra, porque o tempo está passando. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para outras pessoas. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Para que outras pessoas tenham estas informações. Isto é revelação. A igreja precisa ouvir. E mande, né? Dê o seu bonzinho, faça o seu comentário. E também ore por mim. E até o próximo vídeo, né? Até terça-feira. Que o Senhor nos abençoe.